E agora, portanto, nós podemos falar um pouco sobre o Machado de Assis, né? Ele nasceu em 1839, faleceu em 1908, é amplamente considerado o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Ele era neto de escravos, né, na parte paterna da família, né? Os pais dele conseguiram a alforria no meio da vida, e de parte aí no caso a avó materna já era de brancos, aí o pai dele, que era mulato, ou pardo, moreno, né, como você quiser alcunhar, o pai dele era propriamente um pintor de paredes, ele veio se casar com uma portuguesa, esta branca também, e o Machado de Assis teve a sorte que os pais dele, depois de participarem de uma classe média baixa, os pais ambos, né, eram alfabetizados, né, e isso era muito raro na época, e ele propriamente não frequentou tantas escolas, ele não se graduou, mas ele era um autodidata, né? Gostava de estudar, gostava de ler. Ele também teve aulas com uma espécie de professor particular, um tutor, né? Que era o padre Silveira Sarmento, né? Que, aliás, aqui no livro Dom Casmurro existe um personagem que é um tutor intelectual, uma pessoa que vai dar aulas de maneira específica para o próprio Dom Casmurro, que também é padre. Aí você vê as interseções, né? Entre a vida normal, né? Entre a vida cotidiana e a literatura. E o fato é que despeito de certas dificuldades, né, ele não era de uma classe alta e tal, era de uma classe média baixa, mas já com 15 anos o Machado de Assis já havia publicado seu primeiro soneto. Aos 17 anos ele já havia começado a trabalhar como aprendiz de tipógrafo na Biblioteca Nacional. Ele foi acolhido, assim, protegido pelo Manuel Antônio de Almeida, que é o autor de Memórias de um Sargento de Milícias, e foi uma pessoa que o protegeu muito, que empurrou, que o estimulou, não, escreve, tal, né, deu um grande apoio para ele, assim, foi uma das pessoas que você precisa, né? A pessoa, para ir ascendendo profissionalmente, precisa de pessoas que vão dando uma moral, e ele recebeu desse outro grande escritor. Aí o Machado de Assis foi ascendendo, veio a trabalhar na imprensa nacional, depois ele veio a ser colunista de jornal. Aliás, o Machado de Assis, ele passou, vamos dizer assim, basicamente por todos os campos da literatura, né? Ele escreveu contos, crônicas, poesias, artigos de opinião, romances, é claro, ou seja, etc, né? Tudo ele escreveu um pouquinho, né? Até ópera, né? Como você tem aqui, soneto, enfim, não há nada que o Machado de Assis não tenha passado ao longo de sua carreira literária. E é interessante que com 20 anos ele já tinha escrito até uma óperazinha, né? Um libretozinho para uma ópera. Essa ópera acabou não tendo êxito, né? Não fez muito sucesso, mas assim, desde jovem ali, com 20 e poucos anos de idade, o Machado de Assis já era uma pessoa considerada, né? Na sociedade carioca da época. Ele já era um autor de destaque, ele já tinha certa fama, né? Certo renome. Depois ele veio a ganhar alguns prêmios e ganhar algumas promoções por parte da Princesa Isabel e do próprio imperador Dom Pedro II. Chegou a ser agraciado com o título de oficial da Ordem da Rosa, e por conta, né, dos direitos autorais de seus livros, dessas ocupações que ele arranjou como funcionário público, ele chegou a ser uma pessoa até de classe média alta, né? Você vê a foto da casa que ele morava no Cosme Velho, né? Foram algumas casas, mas essa ficou mais famosa até porque ele veio a ser alcunhado como bruxo do Cosme Velho, né? Cosme Velho é um bairro lá no Rio de Janeiro. Hoje, infelizmente, essa casa não existe mais, ela foi demolida para a construção de um condomínio de apartamentos, mas assim, ele foi uma pessoa que conseguiu ascender financeiramente, socialmente ao longo de sua vida. Saiu de uma classe média baixa para uma classe média alta. Ele se casou com uma portuguesa chamada Carolina Augusta, e foi um casamento assim de uma relação muito próxima, sabe, de muita confiança, assim, de muito apoio mútuos, e até o ponto assim que quando ela veio a falecer, ela era um pouquinho mais velha que ele, ela faleceu com 70 anos, ele faleceu com 69. Então, assim, os últimos 5 anos de vida ele ficou sozinho. E ele ficou muito depressivo, muito abalado com a morte da esposa, né? Eles não tiveram filhos, né? O Machado de Assis não transmitiu a nenhuma criatura o legado de nossa miséria, né? Vamos dizer assim. E, portanto, ele teve uma velhice um pouquinho mais solitária, né, nesse final, apesar de ser rodeado de bastante gente também. Socialmente ele era bastante rodeado, né? Porque ele era uma personalidade de destaque, ele fundou a Academia Brasileira de Letras, né? Ela foi inspirada na Academia Francesa de Letras, então era para saudar, né? Para vivenciar, para estudar a cultura brasileira, especialmente a nossa literatura. E ainda assim ele criou um outro grupo, né? Que foi chamado de Panelinha, né? Que era um grupo lá de pessoas diversas, intelectuais, escritores, etc., que estudavam, comentavam sobre a literatura, sobre a cultura brasileira, né? E esse grupo foi chamado de Panelinha porque nos encontros deles havia uma panela de prata, no qual eram servidos os quitutes lá, que eles se alimentavam. E aí, por conta de panelinha, né, até hoje a gente fala, né, o grupo formou uma panelinha, né, as pessoas daquela sala de aula, ou que se juntaram, ficaram ali dissociados dos outros, ou estavam no serviço, ou em qualquer lugar, você fala de panelinha, é por causa de um grupo que o Machado de Assis criou, né, algo bem curioso. E o Machado de Assis, ao longo da vida inteira dele, né, ele teve problemas de saúde, ele tinha uma saúde bastante frágil, né, ele era gago, era epilético, inclusive tem foto dele, né, exatamente, com uma crise de epilepsia, as pessoas tentando ajudá-lo ali, né, ao redor dele, tentando acalmar
acalmá-lo, e ele ficou depressivo no final da vida. Enfim, ele tinha uma série de problemas. Então, assim, a vida dele ter conseguido se destacar ainda, né, e ainda sendo mulato, né, ou seja, sendo moreno, enfim, como você quiser alcunhar, é algo a se destacar, porque ele teve que passar por muitos óbices, né, e há de se destacar, né, que como ele faleceu em 1908 e o primeiro Nobel de Literatura foi em 1901, pô, ele fez por onde por recebê-lo, né, na época eu sei que era difícil tradução e tal, mas é uma pena, né, ele só não ganhou o Nobel porque ele era um escritor latino-americano, né? Que por talento, com certeza ele teria ganhado, né? Com certeza mesmo. E tinha, né, como uma característica notória em seus escritos, uma ironia fina, às vezes uma escrita um pouco seca, um pouco direta, né? Nem todo mundo se adapta, né, ao tipo de escrita do Machado de Assis. Eventualmente ali a galera que está lendo na adolescência tem aquele impacto, né, aquele choque, né? Mas é um grande autor, né? Quando você se acostuma ao estilo dele, ele fica muito prazeroso, muito fácil, muito irônico. Eventualmente você lê com um sorriso nos lábios e aquela cutilada fina, né? Ele não é muito explícito, né? Ele é um pouquinho implícito naquilo que ele escreve, as coisas acontecem de maneira mais tácita, né? Aqui mesmo tem uma passagem aqui no livro do Dom Casmurro, né? Em que o Dom Casmurro vai descrever que a Capitu gostava daquilo que ele falava para ela, né? Aí ele fala assim, ela gostava, né, do que eu falava, quase nunca ela dormia, né? Enquanto eu estava falando. Enfim, ele vai assim, né? Ele é muito irônico, é uma literatura muito prazerosa, mesmo que muitas vezes um pouco pessimista e um pouco uma versão um pouco seca e dura dos fatos, vamos dizer assim. E é interessante assim que o Machado de Assis, ele era uma personalidade na época dele, né? Durante o enterro dele foi muita gente, foi um evento de muito destaque, né? Grandes personalidades participaram e tal, e ele era observado de uma forma. E hoje, né, como o tempo histórico mudou, mais de 100 anos se passaram, ele é avaliado de uma forma muito diferente do que ele foi à época, e talvez assim, hoje ele é avaliado de maneira, vamos dizer assim, observando coisas que ele não era, que ele não se via, que ele não vivia, né? Porque o tempo histórico atual, ele olha para o passado a partir das suas próprias premissas, né? Como já dizia o Hegel, né? Você não avalia o mundo como se você estivesse na Lua, né? Não, você está aqui, nesse mundo, né? Nesse tempo histórico, com seus dramas, suas vicissitudes, com tudo de bom e de ruim que ele tem, e assim a gente olha para trás. Então, por exemplo, né, o Machado de Assis era uma pessoa politicamente muito discreta, muito reservada, não gostava assim de comprar grandes brigas, sabe? Ele se mantinha ali um pouco recalcitrante, né? Um pouco com o freio de mão puxado, vamos dizer assim, né? Ele tinha posições políticas progressistas, mas ele era muito discreto. E assim, aliás, é um dos motivos dele ter feito tanto sucesso, ter sido eleito o presidente da Academia Brasileira de Letras, de ter ascendido lá, de ganhar vários prêmios da coroa na época, porque ele não comprava muitas brigas, né? Ele tinha as suas opiniões, mas ele as mantinha de maneira muito, muito discreta mesmo. Então, assim, mesmo que ele fizesse alguma críticazinha da aristocracia burguesa da época, era uma coisa muito, sabe, muito leve mesmo. Ele não era uma personalidade engajada, sabe? Sei lá, você pega, por exemplo, um grande autor brasileiro, já tem vídeo aqui no canal como o Jorge Amado. Seu Tenda dos Milagres tem vídeo aqui, eu deixo 3 selecionados de vários livros dele, do Jorge Amado, do Machado de Assis, enfim, estarão aqui embaixo. Era um autor firme, duro, convicto, que no seu texto ele defendia sua causa comunista, que ele era favorável. Aí você pega um outro autor, por exemplo, como José Saramago, meu autor favorito, aliás. Nos livros ele já não expunha seu pensamento político, ele era bem discreto, bem delicado, mas os seus posicionamentos políticos externos à literatura, quando escrevia em jornal, quando intervia politicamente, com a sua filiação partidária também no Partido Comunista, quando dava entrevista, etc., aí ele intervinha. Ou seja, era um ativo também, mas fora da literatura. E o Machado de Assis, ele não era ativo nem em um aspecto nem em outro. Nem no campo da literatura, nem naquilo que ele escrevia, e nem intervindo politicamente quando em outras esferas, vamos dizer assim. Mesmo que, reitero, tivesse suas posições políticas. Então, por exemplo, ele era a favor da abolição da escravatura e, aliás, criticava uma abolição sem abolicionismo, ou seja, sem criar os meios para que os escravos pudessem efetivamente se emancipar, notoriamente com a reforma agrária, por exemplo. Mas ele mantinha isso muito discreto, no meio de muitos e muitos e muitos textos, aí você encontra lá, né, uma coisinha que ele escrevia. Eu volto aqui ao que eu estava delineando, que as pessoas olham demais, assim, com os olhos de hoje, aquilo que ocorria naquele tempo de maneira histórica muito diferente. Eu me lembro quando eu li o livro do Eduardo Arens chamado A Bíblia Sem Mitos, ele vai dar um exemplo de como a gente olha com os códigos de hoje para aquilo que ocorreu outrora. Ele vai pegar o exemplo de Abraão e Isaac, quando Abraão leva, né, Isaac para ser sacrificado, em certo momento um anjo segura sua mão e, portanto, não ocorre a expiação que Deus havia pedido. Quando esse acontecimento histórico ocorreu lá, nos tempos muito, muito pregressos, a própria escrita da Bíblia,
aquilo, vamos dizer assim, o testemunho histórico que aquilo supostamente, né, para quem é crédulo e acredita, revelou foi o seguinte, que Deus não queria mais sacrifícios humanos, porque os povos vizinhos ao povo judeu, eles faziam sacrifícios humanos, inclusive naquele monte no qual Isaac levou Jacó. Era essa a mensagem central, era essa a mensagem que aquele testemunho quis revelar. Olha, não interessa a Deus, Deus não quer sacrifícios humanos. Muito bem, séculos se passaram, e aí muito tempo depois aquilo foi transcrito na Bíblia. E já não havia mais sacrifícios humanos, nem por parte do povo judeu, nem por parte dos povos ao redor. De modo que esse tipo de ensinamento, ele havia, vamos dizer assim, passado. Ele era um ensinamento anacrônico. Não correspondia aos anseios, às demandas daquele povo que naquele momento da transcrição da Bíblia. Então, o Eduardo Arens aponta de maneira muito esclarecida que é o seguinte, na medida que isso já não era uma demanda mais, qual é o foco do texto que está na Bíblia? É uma prova do valor da fé de Abraão, o tanto que ele confiou em Deus, a forma como Deus intercedeu, não abandonou Abraão, que tanto quis seu filho Isaac, quer dizer, que foi tão amado, tão desejado, e aí naquele momento ele ia ter que sacrificar o filho, quer dizer, ele estava pondo tudo aquilo que ele mais amava em nome de Deus, ou seja, mudou completamente o foco daquilo que era lá no tempo histórico, quando propriamente havia acontecido aquele fato, que era uma explicação e um ensinamento para que os judeus não realizassem mais sacrifícios humanos, e o foco, já na transcrição da Bíblia, é o foco da fé do Abraão, a despeito de se referir ao mesmo evento. Ou seja, o tempo histórico mudou e, portanto, o ensinamento, o fulcro do ensinamento mudou. Então, assim, o próprio Machado de Assis, ao longo de sua obra, né, ao longo de sua vida, ele foi muito mais, vamos dizer assim, um pacifista do que uma pessoa engajada, sabe? Ele foi muito mais um conciliador do que um polemista, muito mais um observador dos fatos do que um agente de transformação, né? Muito mais, vamos resumir assim, né? Um constatador do que um contestador, né? E há pessoas que vão tentar transformá-lo no inverso daquilo que ele era. Às vezes, normalmente, tomando, vamos dizer assim, a exceção como regra, né? Então, assim, ao longo de milhares e milhares de páginas, o Machado de Assis escreve lá uma coisinha sobre uma intervenção política ali que ele faz. Aí a pessoa, tá vendo como é que ele era um contestador político? Tá aqui a prova. Não, meu amigo, isso aqui é a exceção, não é a regra. A regra era outra coisa. Isso me lembra, por exemplo, quando as pessoas fazem aqueles cortes, aqueles videozinhos, de pegar qualquer jogador, né? E aí faz assim um vídeo de 5 minutos, 7 minutos, olha como esse jogador era bom. Ô, meu amigo, quando você pega um corte assim, você transforma até o perna de pau em um craque, entendeu? Você fez o cara tem 10, 12, 15 anos de carreira, você pega para fazer um vídeo de 5, 7 minutos, você vai pegar um jogador fazendo o que você quiser, dando bicicleta, fazendo lançamentos brilhantes, fazendo gol de cabeça, gol de tudo quanto é jeito, dribles, ou quando é um defensor cortando a bola de maneira eficiente, quando era um lance perigoso, você consegue fazer tudo. Basta selecionar os trechos que te interessem, né? Você pega, por exemplo, o Kaká. Era um bom jogador, tinha uma característica, aliás, que eu acho que foi o melhor que eu já vi, uma característica, eu acho que ele foi o melhor de todos que eu vi, que era carregar a bola por longas distâncias em extrema velocidade, né? Tem um lance até canônico para quem gosta do Kaká, que o Messi tenta acompanhá-lo desde da defesa brasileira, o Messi está sem a bola, o Kaká está com a bola, portanto é mais fácil do Messi acompanhá-lo, ele vai o campo inteiro e não consegue segurá-lo, no final o Brasil faz um gol contra a Argentina. E essa era uma característica, vamos dizer assim, brilhante do futebol do Kaká, e tinha ainda outra muito boa, que era chute de média distância. Mas quando você vai nos outros fundamentos, o Kaká deixava a desejar muitas vezes. Não era bom cabeceador, não tinha aquela visão de jogo tão boa de ficar armando tantas jogadas assim, não era um bom driblador. Mas quando você vai nos lances aqui, que você encontra aqui no YouTube, né, esses 5, 7, 10 minutos, nossa, você vai encontrar o Kaká armando as jogadas, sabe, fazendo uns lances assim incríveis, que vão desdizer isso eu estou afirmando, né? Eu me lembro que tem um lance desse que toda a seleção do Kaká tem, que ele dá um lançamento de trivela, que a bola faz uma curva, que é só por causa dessa curva que o zagueiro não consegue cortar a bola. Ele estica o pé e a bola passa centímetros de onde ele conseguiria cortar, e aí a bola chega lá para o atacante, que é o Crespo, e aí o Crespo lá e faz um gol pro Milan. Então, assim, parece que está desdizendo aquilo que eu estou afirmando aqui, mas não, é porque quem assistiu os jogos com o Kaká, viu, ele não era um grande armador, ele tinha como característica essa questão de carregar a bola, muito bom para contra-ataque e tal. E o que, vamos dizer assim, os defensores, que o Machado de Assis era um sujeito engajado, então eles fazem isso, eles fazem uns cortes daquilo que interessa para provar sua tese. Mas ele não era uma pessoa engajada, então, por exemplo, Machado de Assis provavelmente não acreditava em Deus.
Mas ele não faz nenhum tipo de defesa disso, né, do ateísmo, nem nas suas obras, nem propriamente na sua intervenção política. Ele, sabe, ficava ali, né, escorregando, era um vaselina, né? Ou, para dizer de maneira mais clara, era um pelego, né? Era um belo de um pelego. Não podia dizer outra coisa, entendeu? Há vários autores que vão tentar provar o contrário, né? Por exemplo, o Raimundo Faoro, desde 3 selecionados aqui do grande livro dele, que é Os Donos do Poder, grande que é o Magnus Opum dele, né? Mesmo que eu tenha divergências profundas sobre esse livro, né? Já comentamos bastante sobre isso aqui no vídeo, sobre o livro A Elite do Atraso, do G.S. Souza, estará aqui embaixo também. Mas o Faoro, no estudo, né, A Pirâmide e o Trapézio, ele vai fazer do Machado de Assis um grande ativista político, né? Um grande engajado. Não era mesmo. Hoje mesmo, o movimento negro, né, toma o Machado de Assis como um grande exemplo, né, dele, um grande negro brasileiro e tal. Beleza, como raça não é uma construção biológica, é uma construção social, então pouco importa se havia, né, a mãe do Machado de Assis fosse branca, que, né, aqui no Brasil já foi diferente, né, quando você tinha uma gota de sangue branco, era considerado branco, era diferente dos Estados Unidos, se tivesse uma gota de sangue negra, a pessoa era considerada negra. Então, muitas pessoas que, inclusive, se consideravam morenas, né, a partir do momento, não, eu quero ter um orgulho da minha raça, não vou negar a minha ascendência negra, então não só vou considerar negro, vou considerar que eu tenho orgulho de ser negro e tal. Então, beleza, isso é estritamente compreensível e tal, mas é muito curioso quando assim você observa, não, Machado de Assis era negro, né? Mas é curioso por quê? Porque ele não se via como tal, ele se via como mulato, né? Ou como pardo, ou como você quiser chamar. Ele ascendeu socialmente justamente por conta dessa condição, porque, por exemplo, no livro que eu já citei aqui, Os Sobrados e Mucambos, do Gilberto Freire, ele vai mostrar que para o negro não havia possibilidade de ascensão social basicamente nenhuma. Ao branco, podia ser, era só o branco que ocuparia o topo, né, da pirâmide social brasileira, mas, claro, haveria aí ia descendo, né, poderia participar até das partes dos estratos mais baixos, inclusive houve escravidão branca, mesmo que muito episódica e casual, então, mas você podia ser uma pessoa de classe média baixa, podia ser pobre, classe média baixa, classe média, classe média alta, inclusive, claro, o topo da sociedade. O topo da sociedade era exclusivamente branco. E, por outro lado, ao mulato, ele já podia ascender, mas ele não chegaria ao topo. Mas ele podia ser, por exemplo, uma pessoa de classe média alta. É como, para fazer um paralelo assim, como se fosse, sei lá, pega um exército. Os generais necessariamente seriam brancos. Aqueles que estariam lá na base, lá o soldado mesmo, a raça-balde mesmo, seria necessariamente negro. Ou branco também, mas o negro só ficaria nessa parte de baixo. Agora, um mulato, ele poderia, sei lá, ser um tenente-coronel ou um major. E o Machado de Assis era exatamente isso. Ele ascendeu socialmente justamente porque, para ele e para a sociedade da época, ele não era considerado um negro. Entendeu? Por isso que ele ganhou tantos prêmios, por isso que ele foi ascendendo, que a própria Princesa Isabel assinou promoção de carreira dele, o próprio imperador assinou promoção de carreira dele, ou seja, porque na época ele era considerado mulato, mas hoje, pelos olhos de hoje, muitas pessoas o observam como um negro. Então tudo bem, isso não me incomoda muito, mas há outra coisa assim, que particularmente me incomoda um pouco, porque houve várias pessoas na época histórica que o Machado de Assis viveu que de fato compraram, vamos dizer assim, a causa negra, né? Então você tem um Luiz Gama, você tem um Joaquim Nabuco. Aliás, Joaquim Nabuco era muito, muito amigo do Machado de Assis e tinham relações, trocavam cartas e tal, e se encontravam, tinha uma boa amizade, e dentre vários outros, José do Patrocínio, João Clapp, André Rebouças, Antônio Bento, etc. Pessoas que efetivamente compraram o ideal abolicionista. E o Machado de Assis não fazia. Né? Ele era muito, muito discreto na defesa da abolição da escravatura. De modo que, assim, me parece, você está pegando uma pessoa que era um pelego, pô. Ele não comprava essa causa. Entendeu? Mesmo concordando com ela, ele era muito discreto para se manter ali como um vaselina, sabe? Como um alienado, para conseguir se ascender socialmente sem ficar arrumando muitas inimizades. Então, assim, isso me incomoda mais um pouco, como se fosse uma espécie de herói. Não foi, mas não foi mesmo. Isso não implica dizer que a escrita dele passa a ser ruim por isso, que isso desabone. Você está vendo ali a pessoa tentando ascender socialmente, com uma série de restrições, uma série de obstáculos, e o cara escolheu a luta individual e não a luta coletiva. Então, assim, pegá-lo como exemplo, pô, pega o Luiz Gama, pô, sabe? O Machado de Assis não é um exemplo da luta do movimento negro, é muito ao contrário, assim, entendeu? Ele era um pelego, pô. Então, assim, isso particularmente me incomoda. E, especialmente, assim, você atribui a ele a uma cor que ele em si não reconhecia como tal, não se identificava como tal. Isso é complexo, entendeu? Eu acho que é uma leitura errática. Mas reitero, né? Isso não desabona a pessoa, até porque os grandes, né? As grandes personalidades, os grandes autores, etc, todo mundo tem suas contradições, né? Você não vai esperar também que a pessoa seja um perfeitão, tudo certinho, tudo isso, tudo aquilo, não. É uma coisa que eu julguei equivocada dele, acho que ele poderia ter se engajado de maneira mais efetiva, mas enfim, a escolha que ele fez foi outra, então paciência.